Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o tópico 16.3, que é o Teorema Fundamental das Integrais de Linha. Esse tópico fala bastante sobre campos conservativos e tal. Antes de falar sobre isso mesmo, eu quero só colocar uma função aqui, escalar e comentar um pouco sobre ela para falar para vocês o que são campos conservativos. Eu não sei se vocês leram isso. Então, seja f de xy igual a x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2. Eu poderia colocar mais qualquer outro número aqui, uma constante qualquer também. Vou colocar mais 3 aqui. Tá? Isso aqui é uma função escalar de duas variáveis. Vocês tinham visto que a gente consegue calcular o gradiente dessa função, e o gradiente dessa função é um campo vetorial. Nós fazemos o gradiente assim, usando as derivadas parciais, em que, faltou colocar f aqui, em que o primeiro termo aqui vai ter a derivada parcial da função em relação a x. Quando a gente vai fazer a derivada parcial disso aqui em relação a x, fica 2x sobre 2 vezes i. E o segundo termo vai ter a derivada parcial dessa função em relação a y. Quando a gente vai derivar em relação a y, aqui fica 0 e aqui fica 2y sobre 2 e derivada de 3, 0 também. Então ficou assim, né? Podemos simplesmente reescrever então dessa forma. xi mais y, faltou o j aqui, mais yj. Esse aqui, a setinha aqui, ó. Esse aqui é o gradiente da função f. E a respeito de campos gradientes eu já tinha dito. Um campo vetorial é chamado de campo gradiente se ele for o gradiente de alguma função escalar, tá? Nesse caso aqui é. Além disso, o que faltou eu dizer é que os campos gradientes são chamados de campos conservativos, tá? Então, esse aqui é um campo conservativo. Porque ele é o gradiente de uma função, tá? E quando isso ocorre, a gente diz que essa função aqui é chamada de função potencial. Ok? Então, aqui é um campo conservativo e função potencial. E nesse tópico, o 16.3, a gente vai ver então como calcular integral de linha de um campo conservativo, tá? Vai tentar entender quando que um campo é conservativo e, além disso, como encontrar a função potencial de um campo conservativo. Nesse exemplo aqui, já tinha a função potencial logo de início, tá? Mas, em alguns casos, a gente só tem o campo vetorial assim, e a gente precisa encontrar a função potencial. Ou senão a gente tem um campo vetorial qualquer e a gente não sabe se ele é conservativo. E aí precisa descobrir se ele é conservativo ou não. Porque se ele for um campo conservativo, esse teorema vai ajudar a gente a calcular a integral desse campo conservativo de maneira bem simples, sem precisar fazer muitas coisas, assim, fazer parametrização de curvas e fazer um monte de coisa, ficar calculando o valor da função lá na parametrização ou fazer aquela derivada de r de t que a gente estava fazendo. Então, se a gente souber que o campo é conservativo, a gente pode aplicar esse teorema diretamente e resolver uma integral assim de maneira mais simples, tá? Então, o teorema diz o seguinte, ó, seja C
uma curva lisa dada pela função vetorial R de t. R de t seria aquela parametrização da curva, tá? E com t variando de A a B. E aqui seja f uma função diferenciável de, de 2 ou 3 variáveis, cujo vetor gradiente, esse aqui é o gradiente de f, é contínuo em C. Se isso ocorre, então, se a gente tem o gradiente da função contínuo nessa curva, quando a gente vai, aqui está dizendo o seguinte, a gente vai calcular a integral de linha do campo gradiente f, a gente pode simplesmente fazer f de R de B, tá? É a composta de f com R de B, menos a composta de f com R de A. Isso aqui é aplicar a função no ponto final da curva, menos a função aplicada no ponto inicial da curva. Por exemplo, se tivermos uma curva assim no R2, aqui tem o ponto inicial da curva. Digamos que aqui seja um ponto A. Esse ponto A tem componentes x1, y1, tá? Então esse ponto A é x1, y1. E aqui um ponto B, que é x2, y2. Aqui B, x2, y2. Aí digamos que seja uma questão que quer saber o trabalho exercido por um campo vetorial ao mover uma partícula de A até B. Pode ser uma questão daquela. Quando a gente tiver que calcular essa integral de linha, a integral, por esse teorema, a integral vai ser feita assim, ó, simplesmente com f do ponto final lá, x2, y2, menos f do ponto inicial aqui, x1, y1. Aqui está mostrando assim, ó, R de B, R de A, assim, né? É que lembrem que essa própria curva já é uma curva que vai estar dependendo de t. E lá no tópico anterior a gente viu que tem um parâmetro t que vai variar de um valor a até um valor b. E quando esse t varia de a até b, a gente tem os pontos dessa curva todos aqui. A gente percorre essa curva toda. Quando t é igual a A, justamente o ponto inicial, a gente vai ter aqui, ó, esse ponto aqui. E quando esse t for b, aí a gente tem esse último ponto da curva, tá? E as curvas podem ser curvas assim, podem ser semicírculos, podem ser segmentos. É que quando a gente faz a parametrização, a gente vai colocar o parâmetro variando de um valor até outro. E quando o parâmetro tiver no valor inicial, vai estar no ponto inicial aqui da curva. No ponto final, que seria o B do parâmetro, a gente chega lá no ponto final da curva. Colocando, por exemplo, esse sentido para a curva aqui, ó, tá? Assim. Essa seria a curva C. No caso, um exemplo para ela. Só um minuto. E da mesma forma também, se tivermos uma curva aqui no R3, aqui podemos dizer que é um ponto A, que tem coordenadas x1, y1, z1, e aqui é B, que tem coordenadas x2, y2 e z2. E de acordo com o teorema, se quisermos calcular a integral de linha do gradiente de f, desse campo gradiente,
sobre C, a gente pode fazer, vou colocar aqui embaixo, a gente pode fazer simplesmente pegando f de x2, y2, z2, menos f de x1, y1, z1. Ok? Lembrando que aqui, esse f aqui é da função potencial, tá? Aqui ó, é do campo conservativo, que é o campo gradiente, e aqui é a função potencial desse campo. Como nesse exemplo aqui, ó, a função potencial é essa, esse aqui é o campo gradiente. Vamos pegar então e vamos fazer como exemplo isso aqui logo e calcular a integral de linha desse campo aqui sobre uma curva C. Essa curva C eu vou pegar como sendo um segmento e vamos fazer isso então. Vamos então colocar isso como um exemplo. Tá? Então, digamos que se tenha um campo f, campo não, que uma função potencial f de xy igual a x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2 mais 3. Essa é uma função potencial. Agora, o campo gradiente. Eu posso colocar assim, ó, o gradiente de f, e eu posso escrever também isso aqui assim, tá? Aqui a gente sabe que isso aqui é igual a isso. O campo vetorial, então, vai ser o seguinte, vai ser justamente o gradiente dessa função, que é xi mais yj. E, nesse caso, a gente quer calcular essa integral de C f dr, sendo que essa curva C, que eu vou tomar essa curva C como sendo um segmento. Com C, C vai ser o quê? Segmento de um ponto aqui, 1, 0, até 0,2. E aí, aplicando o teorema aqui, vocês vão ver que a gente já não vai precisar parametrizar esse segmento de reta. Não vamos precisar disso. Nós podemos fazer, aplicando diretamente o teorema, sabendo que isso aqui é um campo conservativo, porque é o gradiente dessa função potencial aqui, então a gente pode simplesmente calcular essa integral C de f dr como? Pegando a função potencial, calculando nos pontos assim, ó. Tá? Essa diferença de potencial, a integral de linha. Simplesmente fazendo a função potencial aplicada no último ponto, menos a função potencial aplicada no primeiro ponto. Essa diferença de potencial já vai dar o valor da integral aqui. Eu poderia calcular essa integral fazendo passo a passo, parametrizando o segmento de reta e tal, ia dar o mesmo valor que isso. O teorema vai, então, fornecer para a gente uma forma mais fácil de calcular essa integral quando esse campo vetorial é conservativo, ou seja, quando ele é o gradiente de alguma função escalar. Ok? Então vamos só terminar aqui de calcular. F de 0,2. Função potencial é essa aqui. Quando a gente coloca 0 no lugar do x, 2 no lugar do y, fica 0 ao quadrado sobre 2 mais 2 ao quadrado sobre 2 mais 3. Aqui ia dar 0. Aqui 2 ao quadrado sobre 2. Aqui dá 4 sobre 2, 2 mais 3, 5.
aí eu teria que... Não era para colocar logo igual a 5 aqui, porque ainda tem esse menos e essa outra aqui. Deixa eu ver. Eu vou abrir um parênteses aqui. Desconsidero isso aqui, para me fazer tudo na mesma linha. Menos, vou abrir outro parênteses e agora eu vou colocar o f de 1, 0. F de 1, 0, coloca 1 no lugar do x, 1 ao quadrado sobre 2, 0 no lugar do y. 0 ao quadrado sobre 2, mais 3. Isso aqui é igual. Aqui, ó, pronto. Aqui, vocês viram que ficava 5. 5 menos, e aqui vai ficar 1 sobre 2 mais 3. 1 sobre 2 mais 3 é 3 vezes 2, 6, mais 1, 7 sobre 2. Então, fica 5 menos 7 sobre 2, tá? E aqui a gente calcula como? 5 vezes 2, 10, menos 7, 3 sobre 2. 3 sobre 2 é o valor dessa integral de linha desse campo vetorial, que é um campo conservativo. Então, simplesmente isso a gente pode fazer para calcular essa integral. Essa forma de resolver uma integral de linha não é para vocês usarem nos exercícios anteriores, que é do tópico 16.2, tá? Isso aqui é para os exercícios do tópico 16.3, são os próximos que eu vou passar. E para usar isso aqui também é necessário saber se o campo vetorial é conservativo ou não, tá? Isso aqui é só para campos conservativos. E nesse tópico 16.3, como eu já havia dito, é discutido quando que os campos vetoriais são conservativos, como saber se eles são conservativos e como encontrar essa função potencial que vai ter que ser usada para fazer isso aqui, ó, calcular a função potencial nos pontos.